Fala aí, galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fechar nossa semana, nosso primeiro ciclo aí de neuropsiquiatria, tá? Essa semana seria a avaliação de vocês, mas eu estou adiantando uma matéria, uma aula no caso. Como eu expliquei a vocês já, a prova de vocês vão ser as avaliações semanais que estão sendo passadas, todos os trabalhos que vocês estão fazendo, os exercícios, pesquisas. Esse será o tema, esse será o trabalho de vocês final, que é a prova. Tá? Então, hoje nós vamos estar falando aí sobre distúrbios do controle de impulsos, tá? Também são distúrbios bem conhecidos entre a população, até mesmo entre nós familiares, amigos, tá? A gente sempre vai ter também uma pessoa que vão ter esses distúrbios. Aí quando eu falo para vocês distúrbios, Anderson, distúrbios de controle, o que é isso, Anderson? De impulsos. O distúrbio de controle, gente, também é um problema de saúde mental, porque quando você fala de impulsos, você fala de ações que o teu corpo vai gerar, que tua mente gera, isso vem do que nós chamamos de dependência. Como assim dependência, Anderson? Uma pessoa impulsiva, uma pessoa que age de uma forma impulsiva, dentro do que é ruim para a sua saúde, ele se torna uma pessoa dependente daquilo ali. Então, quando eu falo para você que você tem um distúrbio de controle de impulso, é porque você se torna dependente de uma situação. Então, é como se você tivesse dependente de fazer aquilo e aquilo ali não faz tanta diferença na tua vida, não vai fazer. Mas você acostumou a tua vida, a tua mente acostumou com aquilo ali, que é errado muitas das vezes, vocês vão ver durante a aula, e você acaba ficando incontrolado, né? Você acaba ficando impulsivo dentro do que é errado. Então isso é também um problema de saúde mental? É uma doença mental? Sim, porque quando o teu corpo ele não consegue ser controlado pela sua mente, automaticamente, o corpo ele age de forma que sua mente age errado, isso torna-se impulsivo. Isso torna-se um distúrbio, automaticamente um problema de saúde mental. Então eu vou falar alguns distúrbios aqui, a gente vai conversar sobre eles, tá? Para a gente fechar esse módulo 1 e vocês vão entender do que eu estou falando aí. E com certeza vocês vão agregar isso aí a algum conhecido, algum amigo, até mesmo algum parente, tá? A característica essencial dos transtornos de controle de impulso, né? Que nós chamamos de TCI. É o fracasso em resistir a impulso ou tentação de executar algo perigoso para sua própria pessoa ou para os outros. Veja bem, impulso ou tentação de executar algo ou um ato perigoso. Veja bem, se é perigoso significa que não faz bem. Não faz bem para a sociedade ou não faz bem para o seu corpo. Então isso eu falo que você tem o que, gente? Um TCI, um transtorno de controle de impulso. Tá? Na maioria dos transtornos descritos nessa seção, o indivíduo sente uma crescente tensão ou excitação antes de cometer o ato. Como é isso, Anderson? Ele tem liberações de hormônios, gente, lá na sua hipófise, no seu hipotálamo, que vão estimular, gente, veja bem, vão estimular ele ter sensações. Ele vai se sentir dependente de fazer aquela ação para que esses hormônios eles deem prazer, dê saciedade a essa pessoa. Então é como se fosse uma dependência de droga, né? Que a gente vai aprender também no próximo ciclo aí, falar sobre uso e abuso de drogas e álcool. Você vai entender como é essa sessão, como essa pessoa ela interage. Claro, quando você tem o vício que nós chamamos, né, em determinada droga, é a mesma coisa que você cometer um TCI, um transtorno compulsivo, transtorno de controle de impulso. Por quê? Toda vez que você utiliza aquela substância, essa substância ela interage no teu corpo, ela vai causar saciedade, que são as chamadas ocitocinas. Então, quando você não tem ocitocina, ou então teu corpo ele está ele está precisando mais do que o normal, mais do que o natural que teu corpo fornece, automaticamente ele vai procurar impulsos que gerem a liberação desses hormônios, que são justamente impulsos perigosos. Por que são perigosos? Porque na grande maioria das vezes eles são impróprios, eles são proibidos, tá? Então vamos lá. Após cometê-lo, pode ou não haver arrependimento, auto-recriminação ou culpa. Os seguintes transtornos estão incluídos nessa seção, eu vou falar para vocês. Então veja bem, após cometer o ato, após que você
tem a sua saciedade, após o hormônio interagir no teu corpo e te causar uma saciedade de você ter cometido aquele ato, você pode ou não, como eu falo para vocês, ter arrependimento. Então a pessoa às vezes vai ficar arrependida, tá, gente? Meu Deus, por que eu fiz isso? E agora? Bate aquele arrependimento, eu não devia ter feito. É a mesma coisa a pessoa que usa a droga. Exemplo disso é o álcool, né? É tão impulsivo de beber, vai ficar alcoolizado. No dia seguinte, que vem a ressaca, que vem o que nós chamamos das consequências do uso da droga, ou do abuso da droga, ele vai se sentir arrependido. Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Porém, ele vai sentir dependência novamente, porque naquele ato que ele cometeu, ele teve liberação de ocitocinas que deixaram o corpo dele relaxado. Então esse impulso vai vir de novo. Então esse TCI, esse transtorno impulsivo, ele vai vir, gente. Vai ter uma hora que vai vir, vira uma abstinência, vira uma necessidade, tá? Tem gente que não vai sentir culpa de nada, vai falar, pronto para a próxima, e assim vida que segue. Então é importante a gente controlar isso aí com conversas, orientações, e muitas das vezes o paciente ele precisa de ajuda, ele está fechado nessa bolha, né? Como qualquer outro transtorno, e ele não se enxerga, ele não enxerga isso, e muitas das vezes acha que o que ele está cometendo é uma coisa normal, e que aquilo ali vai passar uma hora, e na realidade ele precisa de um auxílio, precisa de um norte, de uma direção, né? Então os transtornos aí principais aí que nós vamos trabalhar, tá, gente? Vou falar um pouco de cada um. O TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, cleptomania, piromania, jogo patológico e tricotilomania, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do TEI, né? É a ocorrência de episódios definidos de fracasso em resistir a impulsos agressivos, acarretando sérios atos e agravos à destruição de propriedades. O grau de agressividade expressada durante um episódio é amplamente desproporcional a qualquer provocação ou estressor psicossocial desencadeante. Um diagnóstico do TEI somente é feito após descartados outros transtornos mentais que poderiam explicar episódios de comportamento agressivo, como transtorno de personalidade antissocial ou borderline. Então, gente, o transtorno explosivo intermitente, vocês já devem ter visto um filme, cara, que... O Dia de Fúria. Não sei se vocês já viram esse filme, Um Dia de Fúria. O transtorno explosivo, gente, geralmente é aquela pessoa que ela retém muito, ela retém os problemas, ela não consegue expressar, exteriorizar, e tem um momento que chega ao máximo, ao nível que ele vai cometer atos onde ele vai ter que descarregar aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento ruim que ele tem. E muitas das vezes ele age não para machucar pessoas, não para ferir, mas geralmente ele age de uma forma que ele quer expressar o que ele está sentindo. Então ele vai quebrar um carro, ele vai quebrar a casa toda. É um dia de fúria, é um período de fúria que a pessoa sente. Mas, Anderson, isso é normal? Gente, você ter uma crise, um episódio desse assim por um estresse, você se envolveu numa briga, é normal, é um estresse excessivo que você viu. Agora, por que eu falo para vocês que é um transtorno de impulso, gente? Eu falo para vocês que é um transtorno que te leva a um impulso de cometer aquilo ali. Porque teu corpo, gente, ele já está fadigado de acumular aquela energia negativa, aquele pensamento, aquela raiva, aquele ódio. Então a tendência do corpo é exteriorizar. Ele vai sentir prazer, ele vai sentir saciado, ele vai sentir bem após cometer esses atos. Então aquelas pessoas que começam a quebrar a casa toda, vira e mexe, começa a quebrar a casa toda, a quebrar o carro, a sair na rua depredando muitas das vezes, né? Aí fala, pô, Anderson, mas às vezes eles fazem de sacanagem. Não, mas às vezes pode ser um TEI, pode ser um transtorno explosivo intermitente. Essa pessoa, ela precisa ser observada, essa pessoa ela precisa ser tratada, essa pessoa ela precisa controlar os seus impulsos, tá? E descarregar essas energias de outras formas, de formas naturais, com trabalho, com exercício, com atividades, com oficinas, com os programas que o Centro de Atenção Psicossocial oferece. Então, muitas das vezes, isso é só uma conversa, um acompanhamento, né? Uma medicação que controle a liberação hormonal e até mesmo esse estresse dele, né? Um ansiolítico, enfim. Esse tipo de paciente, galera, ele tem que ser observado bem de perto. Então, você cometeu uma vez isso, ele tem o TEI? Não. Isso é quando é constante, essa pessoa está fazendo isso constantemente. Agora, Anderson, tem alguma coisa que pode levar ao TEI? Tem, o uso de droga.
a abstinência pode levar ao TEI. Né? A pessoa com abstinência, ela está necessitando de usar drogas e tudo mais, ela gera dependência do organismo como eu falei, de hormônios, de ocitocinas, que se ele tiver esse transtorno, ele vai acumular esse ódio, essa raiva, essa angústia, essa ansiedade, e ele vai quebrar tudo que tiver na frente, ele vai ser agressivo, ele vai ser agitado, mas é uma coisa rápida, né? Quem é que não teve um amigo que depois que bebe começa a cometer atos, começa a liberar as energias em coisas que você olha assim e fala, pô, a pessoa é tão boa, a pessoa tem boca e não fala, e daqui a pouco a pessoa se explode. Então, quando isso gente, uma forma consecutiva, que isso se torna cotidiano na vida da pessoa, eu falo que essa pessoa tem um TEI, que é um transtorno explosivo intermitente. Então, essa pessoa ela tem que ser observada, ela tem que ser tratada. Essa pessoa não é uma pessoa, muitas das vezes, que tem essa índole de ser agressiva, de ser agitada. É apenas um transtorno, que quando você trata medicamentosamente, até mesmo com psicoterapias, né, com oficinas, com exercício, com atividade física, isso aí melhora, isso aí pode ser controlado e a pessoa viver uma vida normal, tá, gente? Então, mais uma vez aqui no final, para a gente finalizar, ele pode ser confundido com transtorno de personalidade antissocial. Porém, a gente lembra da aula passada do antissocial. Esse antissocial não, ele comete crime e para ele aquilo ali é normal, ele não se arrepende, tá? Diferente, no transtorno antissocial ele não vai se arrepender de forma alguma e ele vai cometer novamente, mas não é porque ele tem prazer naquilo ali. É porque é uma conduta dele, é o caráter dele que está envolvido nisso aqui. Agora, o transtorno explosivo intermitente, gente, geralmente a pessoa quando tem esses episódios é incontrolável, a pessoa não controla, não é uma coisa pensada, como o transtorno antissocial, que a pessoa vai, vou assaltar hoje eu quero assaltar, e vai lá e assalta. É diferente do transtorno explosivo intermitente, ele não vai falar assim, hoje eu vou sair quebrando tudo, não. Ele vem, bate aquela fúria, aquela liberação adrenérgica, ele vai e comete tudo que ele tiver que cometer de agressividade, botar para fora a agressividade, tá? Próximo aqui que nós vamos falar é cleptomania, né? Muita gente também já ouviu falar isso, tá? Sobre esse tipo de transtorno, né? Impulsivo, né? Esse transtorno aí já foi relatado em uma novela, só não me recordo o nome da novela nem a atriz, tá? A característica essencial da cleptomania é o fracasso recorrente em resistir a impulsos de furtar objetos, embora não sejam necessários para o uso pessoal ou para o seu valor monetário. Então tem pessoas que têm a mania de furto. O que é o furto? Furto é diferente de roubar. Roubar é quando você pega alguma coisa e alguém vê você pegando. Isso é roubo. Ou você age com um instrumento, ou com arma, ou o que for, para tirar daquela pessoa algo que pertence a ela. O furto não, é quando você pega algo de alguém sem que ninguém veja. Então você furtou. É como se você falasse roubou escondido, tá? Então na cleptomania as pessoas cometem pequenos furtos, mas sem necessidade. Vou dar exemplo para vocês. É você pegar uma pessoa que vai na casa de alguém, olhou ali, por exemplo, uma caneta, vai pegar, botar no bolso escondido e levar embora. Sendo que essa pessoa tem trilhões de caneta em casa. Mas, Anderson, por que ela pegou essa caneta? A gente lembra lá do começo, porque ela necessitava, ela se sente bem, é prazeroso para ela fazer isso. Como no TEI também, né, gente? O transtorno explosivo. Ele vai ter o tesão, gente. Ele vai ter a vontade de cometer aquele ato de fúria, aquele ato de vandalismo, muitas das vezes. E a cleptomania, gente, a pessoa cleptomaníaca, geralmente ela vai ter prazer em pegar aquilo ali, aquele perigo, né? Muitas das vezes essa pessoa ela sai da casa com a bolsa cheia de objetos e você vai ver que é uma pessoa que tem condição de vida, que não necessita daquilo ali. E muitas das vezes, gente, depois de furtar, que ela bate aquele arrependimento, como eu falei para vocês, que muitas das vezes pode bater o arrependimento, a pessoa volta e devolve o objeto. Não muitas das vezes devolver na mão, não. Ele vai lá e bota no lugar e o objeto aparece de novo ali, tá? O indivíduo vivencia um sentimento subjetivo de crescente tensão antes do furto e sente prazer, satisfação ou alívio ao cometer o furto. Foi o que eu falei para vocês da expressão hormonal, né? O furto não é cometido para expressar raiva ou vingança, não é realizado em resposta a um delírio ou alucinação, nem é explicado por um transtorno de conduta, um episódio maníaco
ou um transtorno de personalidade antissocial. Então veja bem, o Anderson, mais uma vez, também essa pessoa não pode ser tratada como antissocial, tá? O antissocial, ele é calculista, ele vai cometer aquilo porque ele quer. O cleptomaníaco não, gente, ele necessita daquilo ali para satisfazer a sua necessidade hormonal, a sua necessidade errada, né? O hormonal errado, a necessidade corporal. Então, muitas das vezes, o cleptomaníaco, os pacientes com transtornos em impulsos, né, eles são confundidos com os transtornos maníacos ou antissocial. Então, é muito diferente. Se você pegar esses outros transtornos, né, de mania ou de transtorno antissocial, você vê que são pessoas que cometem porque elas são calculistas, elas vão cometer porque elas querem cometer, elas sabem, né, o que vai acontecer. Agora, a cleptomania não. É uma pessoa que não tem necessidade daquilo ali, não precisa, não vai muitas das vezes, né, na grande 99% dos casos, eles vão furtar, mas não vão usar aquilo ali. Eles vão furtar e vão devolver, ou vão deixar em casa, ou até mesmo desprezar, jogar fora aquele material, tá? Então, é mais um transtorno, né, que a gente chama compulsivo, né, gente? Os objetos são furtados, apesar de tipicamente terem pouco valor para o indivíduo, que teria condições de comprá-lo ou frequentemente dá-lo de presente ou jogá-los fora. Às vezes o indivíduo pode colecionar os objetos furtados ou devolvê-los disfarçadamente, como eu havia falado para vocês. Então, gente, isso é somente uma necessidade fisiopatológica, é uma necessidade que o corpo necessita de sentir aquela tensão, de sentir aquele prazer, de ser saciado pela liberação dessas ocitocinas e automaticamente para ele ser saciado ele precisa cometer um ato, né? Ou esses atos que vão trazer essa saciedade são os impulsos que elas vão cometer. Nesse caso aqui é a cleptomania. Então, uma pessoa cleptomaníaca é uma pessoa que necessita cometer esses pequenos furtos para ter a sua saciedade corporal, né? O controle de seus impulsos. O próximo é a piromania, gente. Piromania é muito perigoso, principalmente com criança, gente. É um tipo de transtorno impulsivo que a gente vê muito em criança, e a gente precisa controlar isso aí na própria educação, no próprio lidar com a criança, tá? A característica essencial da piromania é a presença de múltiplos episódios de provocação deliberada e proposital de incêndio. A pessoa, gente, ela sente prazer em fogo, fogueira, em queimar, em ver algo queimando, tá? Também é uma forma meio inusitada de sentir prazer. Então, quem aqui já deve ter visto filmes ou histórias, ou até mesmo já viu, presenciou criança, né, até pegando, fazendo fogueira, tacando fogo em alguma coisa, queimando papel. E muitas das vezes tem aquele ditado popular que vem lá dos nossos antepassados: ó, se brincar com fogo, vai mijar na cama. Ó, a criança não pode mexer com fogo. Mas por que é isso, Anderson? Porque isso vem de um transtorno impulsivo, né, de um transtorno compulsivo. Quando a pessoa ela sente o prazer por botar fogo, por queimar, né, isso é um tipo de mania, né, que a gente chama, a mania de cometer esses atos. Eu estou falando de criança, gente, porque isso é muito comum em criança, mas também adulto pode fazer isso, tá? Eu estou falando de criança porque é muito mais fácil a gente controlar a partir de criança, de você tirar o fogo de perto da criança e tudo. Agora, quando adulto, não, a pessoa pode pegar um galão de gasolina e tacar fogo onde ela quiser, tá? Então, a pessoa, gente, que tem esse tipo de transtorno, que é a piromania, é uma pessoa muito perigosa, porque ela pode tacar fogo onde ela estiver e ela mesmo acabar se matando. Entendeu? Às vezes, o perigo dela cometer esse ato, às vezes aquela saciedade, ela não leva em consideração o risco que ela tem. Então, já houve casos, inclusive em aulas que eu dei sobre essa matéria, né, sobre os transtornos impulsivos, onde uma aluna falou que um filho uma vez incendiou a cortina da casa. Pegou o isqueiro e acendeu a cortina, e a cortina começou a pegar fogo. E ela só percebeu quando sentiu o cheiro. Ela estava deitada no quarto, quando levantou, estava a cortina em chamas, tá? E a criança rindo. Aí eu falo para vocês, no normal uma criança riria nessa hora? Não, entraria em desespero, correria, chamaria os pais, ó, fez besteira, ou tá queimando. Não, a criança começou a rir. O Anderson, isso é o quê?
É uma piromania, gente. É uma mania de tacar fogo nas coisas. Isso aí é um desejo, é um impulso. O corpo necessita daquilo ali. Então isso precisa ser controlado? Precisa ser controlado. Porque senão isso aí pode levar à morte de várias pessoas ou de pessoas que não tem nada a ver? Sim, isso pode levar à morte. Então é um tipo de mania, é um tipo de impulso que a pessoa tem, tá? Os indivíduos com esse transtorno experimentam tensão ou excitação efetiva antes de provocarem um incêndio. Aquilo é excitação de qualquer ato que você vai cometer que é contra as regras morais e sociais, né? Existe uma fascinação, interesse, curiosidade ou atração pelo fogo e seus contextos situacionais. Os indivíduos com esse transtorno recorrentemente são espectadores regulares de incêndio em seus arredores. Podem acionar alarmes falsos ou extraírem prazer a partir de instituições, equipamentos e pessoas associadas ao incêndio. Como assim, Anderson? A piromania também, gente, tem uma fase mais diferenciada do piromaníaco. É que essa pessoa ela tem, por exemplo, fascinação por corpo de bombeiro. Caminhão de corpo de bombeiro, né? Então, por ela ter essa fascinação, ela pode cometer o ato do incêndio, tá? Somente para ter o corpo de bombeiro na sua casa. Ou também já aconteceu em shoppings, né? Até adolescentes mesmo fazem muito isso. De chegar lá naquela trava de emergência, abrir, apertar a trava e acionar aquele alarme de incêndio, tá? Antigamente tinha muito isso em escolas, né? Hoje em dia diminuiu mais. Hoje em dia a gente trabalha com brigada de incêndio e tudo mais. Mas enfim, antigamente existia. Então as pessoas elas tinham prazer de ver o socorro, o resgate ou então aquele trabalho de contenção de chamas. E muitas das vezes elas cometiam esses atos, né, de impressionar a sociedade, mostrar para a sociedade muitas das vezes que aquilo ali é prazeroso para ela. Quem aqui nunca viu um filme ou até mesmo já presenciou alguém pegar um isqueiro ou aproximar algo daquele sensor de chamas que fica no teto dos estabelecimentos comerciais? Aquilo ali ele vai automaticamente liberar aquele jato de água para tentar conter as chamas, o fogo. Também isso aí é uma piromania. A pessoa ela tem o prazer em ver aquela sensação de adrenalina, né, de ter o socorro, o resgate por conta das chamas. Então ela vai cometer esses pequenos atos também. Então, gente, a piromania é mais sério do que a gente pensa, tá? Claro que não é uma coisa comum a gente ver, mas como eu já falei para vocês, eu tive o prazer, né, de falar de ter um exemplo de uma aluna, né, mas é um desprazer de saber que existem pessoas assim, principalmente crianças. É muito ruim, é muito triste isso daí. Então, que isso seja controlado e que a gente precisa observar, tá? Na sociedade ou em casa. E mais uma vez, tudo é orientação. Nunca acuse, nunca aponte o dedo falando que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Muitas das vezes a pessoa está ali precisando de ajuda, precisando de uma palavra profissional e automaticamente uma indicação de um tratamento profissional. Geralmente o psicólogo vai ser sempre a porta de entrada para esse tratamento dessa pessoa, tá? O próximo aí, cara, que eu acho que é o mais comum entre todos esses que nós estamos falando, gente, é o jogo patológico. O que é o jogo patológico, gente? É a dependência por jogos, tá? A característica essencial do jogo patológico é o comportamento de jogo mal adaptativo, recorrente ou persistente que perturba os empreendimentos pessoais, familiares e ocupacionais. O diagnóstico não é feito se o comportamento é melhor explicado por um episódio maníaco, tá? O indivíduo pode manter uma preocupação com o jogo, veja bem, reviver a experiência de um jogo passado, planejar a próxima parada ou pensar em modo de obter dinheiro para jogar. A maioria dos indivíduos com jogo patológico afirma que está mais em busca de ação, ou estado eufórico e excitação, do que dinheiro. Veja bem, o que é o jogo patológico, gente? É a dependência. A dependência por jogos, né? É aquela famosa situação onde a pessoa ela gasta o dinheiro dela todo no bingo, aquele idoso que pega o salário inteiro, vai pro bingo e joga. Mas, Anderson, por que ele vai fazer isso? Ele já tem o salário dele, ele já é aposentado. Gente, isso é um jogo patológico, né? Ele quer viver aquela emoção de ganhar, de ser o melhor, de mostrar para a sociedade que ele é o melhor naquilo ali, ou então para quem está ao entorno. E nem que para isso ele gaste o dinheiro todinho dele, as economias, carro, casa, tá, gente?
Então isso aí é uma coisa muito preocupante, o jogo patológico, né? Trabalhadores do dia a dia, né, gente? Pega o pagamento, muitas das vezes vai o jogo do bicho, ou até as maquininhas de caça-níquel, e acaba gastando o dinheiro inteiro, ou por sensação prazerosa de querer ganhar, ou muitas das vezes até mesmo atrás de dinheiro. Então isso se torna viciante, né? Eu conheço aí muitas pessoas que tem esse problema, né, de que a mãe de um amigo mesmo, ela joga todo dia, desde que eu me entendo por gente, todo dia ela joga no jogo do bicho em todos os horários. Então o dinheiro do pagamento dela já é reservado somente para aquilo ali. Claro, tem muitas das vezes que ela estoura no dinheiro, mas se, por exemplo, o rapaz lá da banca do bicho passou mal, ficou doente, meu irmão, ela fica desesperada porque ela precisa jogar. Então ela liga, ela faz o escassel para poder jogar. Então isso, gente, é um transtorno impulsivo, né? Você age por impulso e acaba fazendo mal para a tua saúde. Por que faz mal para a tua saúde? Porque você acaba perdendo o que a sociedade te oferece, o que o teu trabalho, o teu esforço. E isso vai envolver família, vai envolver amigos. Por que em famílias e amigos? Porque daqui a pouco você está querendo pedir dinheiro emprestado, você vira o pidão e muitas das vezes você começa a agir junto com o transtorno antissocial. Você começa a cometer atos para suprir a tua necessidade. Então acaba que você tem dois transtornos, um em cima do outro, né? O jogo patológico e o antissocial. Então muitas das vezes a pessoa vai roubar para jogar. A pessoa vai pegar o dinheiro dentro de casa, da família, né? Ele tá roubando, isso é roubar. Ele vai tirar o dinheiro da família para poder o sustento da casa, muitas das vezes, para poder utilizar os seus prazeres nos jogos. Então isso é muito ruim, isso é muito desprazeroso para quem vê, tá? Eu tenho muitas pessoas assim conhecidas, eu creio que todos vocês aí sempre vão ter uma pessoa assim, e não adianta você falar que a pessoa é viciada, gente, mais uma vez, você vai falar, vai só piorar a situação, porque a pessoa vai se afastar de você, porque vai te achar uma pessoa que tenha preconceito, né, que discrimine ela. E na realidade essa pessoa ela precisa de ajuda, gente. E muitas das vezes também essa pessoa ela não vai achar que ela tem esse problema. Então a ajuda muitas das vezes vai ser com conversa, orientações e até ajuda com psicólogo, como eu já falei para vocês, tá? Tricotilomania. Gente, tricotilomania é um transtorno também de impulso, tá? Tem um exemplo de uma aluna na própria aula de psicologia e de neuro que eu já havia ministrado para ela. Ela assumiu essa tendência, né, gente, essa doença, esse transtorno mental, e ela tratou, hoje ela trata, graças a Deus ela melhorou muito. E eu falo para vocês que existem pessoas com esse tipo de transtorno, que é o transtorno de tricotilomania. O que é isso, Anderson? É onde a pessoa ela come, ela ingere os próprios pelos do corpo. Ela vai pegar os cílios, ela vai pegar a sobrancelha, os próprios cabelos do couro cabeludo e vai ingerir, gente. Vai comer, tá? Na Discovery tinha uma reportagem antigamente que falava muito desses tipos de transtornos, né, gente? Transtornos psiquiátricos. E teve até uma reportagem uma vez com uma tricotilomaníaca. Ela ingeria pelo e esse pelo obstruía o intestino, gente. O trato gastrointestinal, essa pessoa tem que fazer uma cirurgia por obstrução. E quando foi feita a cirurgia, gente, o médico ele retirou um bolo, como se fosse uma bola só de pelo. E essa bola era o que estava obstruindo o trato gastrointestinal dessa pessoa. Então a tricotilomania ela pode ser muito perigosa, ela pode causar alterações somáticas e psicossomáticas, né, gente? Somáticas a nível do corpo, da tua saúde física, como a obstrução no trato gastrointestinal, como também essa dependência de automutilar-se, né? Você acaba se mutilando, você acaba retirando os pelos sadios do teu corpo, que estão ali para proteger você e você agir. Então essa aluna, ela se expressou dentro da sala, ela mesma confessou para os próprios alunos, explicou como era a situação, como ela vivia. Então isso é um tipo de transtorno impulsivo, um transtorno compulsivo, né, gente?
que leva você à automutilação e após essa automutilação, essa autodepilação, você se sente inferiorizado por conta da tua aparência. Aí você vai perceber que você está mais feio, aquele cabelo que estava ali não está mais. Então essa pessoa, muitas das vezes, ela requer muita atenção. E muitas das vezes ela pede ajuda, né? A ajuda porque a depressão ela pode surgir junto. Por que a depressão pode surgir junto? Porque você tem aquele distúrbio de autoimagem, né? Você vai se mutilar, você vai acabar tirando os pelos do seu corpo, você acaba ingerindo esses pelos, e quando você vai perceber, você não tem mais aquela beleza que você tinha, não tinha mais aquele cabelo. E muitas das vezes a pessoa com tricotilomania, gente, o que ela faz para não cometer esses atos? Ela vai raspar a cabeça, ela vai retirar a sobrancelha, ela retira para tentar controlar. Mas sendo que aquilo ali, gente, mais uma vez, é hormonal, o teu corpo ele precisa daquilo ali. Então, gente, veja bem, muitas vezes a pessoa ela vai ter que tomar medicação para controlar essa ansiedade, para tirar esse estresse desses hormônios, a necessidade de consumir o pelo, e ela viveu uma vida normal, tá? Graças a Deus, essa aluna que deu esse relato em sala, que serviu de exemplo para os próprios alunos, né? Ela mesma, eu achei até de bom grado dela poder se expressar e se abrir, até mesmo para ajudar a gente a trabalhar em cima disso com os alunos, tá? Então é uma realidade, tem pessoas que têm esse tipo de mania, tá, gente? E como eu falo pra vocês, essas manias são umas que a gente mais conhece, mas tem muitas outras. Tem pessoas que têm mania de comer tijolo, cimento, pessoas de consumir outras coisas inusitadas, né, gente, que nós chamamos, justamente por impulso, por prazer, por sensação de prazer, tá? Circunstâncias estressantes frequentemente aumentam o comportamento, mas esse também ocorre em estados de relaxamento e distração. Por exemplo, assistindo uma televisão ou lendo livro. Como assim, Anderson? Isso pode ser por impulso prazeroso, eu quero comer pelo, eu vou realmente tirar. E às vezes a pessoa nem percebe, tá com a mão na cabeça, puxa um pelo, bota na boca. Vai ali nos olhos, puxa uns cílios, bota na boca. Pelos pubianos, gente, a pessoa quando não tem mais pelo, eles tiram pelo pubiano. Tá? O pelo pubiano é lá na pubis, é lá embaixo, na região genitália, né, gente? Onde está a vagina, na mulher, onde tem o pênis, ou então a perianal, ao redor do ânus. O Anderson, a pessoa come o pelo ao redor do ânus, pode ingerir o pelo da perna, aonde estiver pelo, das axilas, aonde estiver essa pessoa vai. Então ela pode ser feito impulsivamente, como ela quer fazer aquilo ali, e às vezes é espontâneo, a pessoa não está nem percebendo e está fazendo isso daí, tá? Um sentimento de tensão aumentada está presente imediatamente antes do ato de arrancar os pelos. Tá, gente? Então a gente finaliza aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês de pesquisa em cima de manias, para vocês entenderem mais sobre outras manias, tá? Vou fazer uma lista de manias que é para vocês só me darem o significado dessas manias. Só vão pesquisar o significado delas para vocês entenderem um pouquinho desses transtornos de impulsos, né, gente? Compulsivos e de impulsos. Tá, eu vou finalizar então a aula de hoje. A gente finaliza o módulo 1, tá, gente, de neuro. O módulo 2 vocês vão dar continuidade. O módulo 2 só vão ter mais 3 aulas, então são só mais 3 videoaulas. Acabando essas 3 videoaulas, a quarta vai ser um outro trabalho que é para finalizar o conteúdo de vocês de neuro e vocês finalizarem a matéria, tá ok? Então um forte abraço, excelente semana a todos. Lembrando, galera, força, foco e fé, né? A gente está passando por essas circunstâncias aí. Eu sei que muitos pensam em desanimar, em desistir. A situação tá difícil, mas eu peço a vocês que resistam, tá, gente? Só os verdadeiros vencedores, os verdadeiros profissionais, os verdadeiros profissionais de saúde, eles vencem esses obstáculos, né? A enfermagem ela não é fácil, a área de saúde não é fácil. A gente vê a necessidade hoje que o ser humano tá pedindo. Nós somos a linha de frente. Nós somos os profissionais que hoje atuam em 90%, né? Ou vou falar 99% de toda assistência ao paciente, ela vem da enfermagem. Então a gente precisa de pessoas envolvidas, de pessoas que realmente desejem, que realmente almejem essa profissão, e pessoas que tenham esse espírito de força e de perseverança, que dias melhores vão vir. Tá ok, gente? Forte abraço a todos aí.